Olá, queridos amigos. Mais uma vez, bem-vindos aqui ao canal do Professor Seca, dando continuidade às nossas aulas de revisão em processo civil e ainda falando sobre recursos em espécie. Mas antes de iniciarmos as nossas aulas, eu quero pedir a você que você dê um like na aula, que você convide um amigo seu e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante a sua presença e é sempre muito bem-vindo recebê-los aqui nessas nossas aulas de revisão. Mas antes de começar, vamos ao a nossa vinheta. Come on! E agora de volta, estamos aqui de volta com a nossa aula de recursos em espécie. E vamos começar então hoje, na nossa quinta aula de recursos em espécie, nós vamos falar sobre embargos de declaração, né? Então, vamos lá para os nossos embargos de declaração. Está aqui a minha apresentação aqui, os meus contatos, minhas redes sociais. Mas vamos falar de embargos de declaração. Eu não sei se vocês lembram, eu já tinha falado para vocês sobre isso, que os recursos, os prazos no novo CPC, eles foram padronizados em 15 dias úteis. Mas nós temos aqui uma exceção, que é o embargo de declaração, que possui o prazo de 5 dias úteis. A finalidade desse recurso, da oposição, né, desse recurso de embargos, é, na verdade, para que se traga clareza, para que você possa superar vícios de omissão, obscuridade e contradição. E também, né, foi inserido no nosso CPC, servem para eventuais erros materiais. Então, observe o seguinte, a sua função primária é sanar esses vícios. Em momento nenhum, esse recurso tem por finalidade anular a sentença, anular a decisão ou reformular a decisão, ok? Então, na verdade, o propósito principal é justamente superar esses vícios de contradição, omissão, obscuridade e erro material. Então, visto isso, vamos então em frente. Cabimento. Para que tipo de decisões cabem os embargos de declaração? Contra qualquer tipo de decisão judicial. Seja ela de natureza interlocutória, seja ela uma sentença, seja ela um acórdão, tá? Proferido em qualquer jurisdição, seja ela de natureza contenciosa, seja ela de natureza voluntária. Então, os embargos de declaração, eles procuram atingir fundamentos da decisão judicial e, de uma certa forma, isso diz respeito à sua conclusão, que por um mecanismo, por um vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, precisa ser sanado. O artigo 494, inciso 1º do nosso Código de Processo Civil, ele indica situações em que o juiz pode alterar a sentença sem a necessidade de embargos. Então, são situações em que o magistrado pode corrigir de ofício ou a requerimento da parte. São as chamadas inexatidões materiais ou retificar erros de cálculo. Isso está dentro do conceito do vício erro material. Bom, por outro lado, os embargos, eles estão condicionados a uma decisão que padeça um desses vícios que nós mencionamos. Isso está previsto lá no artigo 1022, como nós falamos, né, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Seguindo em frente, eu faço um destaque importante, é que ao opor esse recurso, deve-se, na petição, né, recursal, deve-se apontar em que consiste o vício, né, qual é a natureza desse vício. Não há nenhuma complicação se você errar, né, na classificação desse vício. Por exemplo, é muito difícil às vezes você
determinar o limiar entre o que seria uma contradição e o que seria uma obscuridade. Até porque não existe limites precisos com relação a isso. Então não importa se você denominou, se você classificou como obscuridade e na verdade é contradição, né? Ou se você nominou como contradição e na verdade é obscuridade. Esse não é o problema, isso de forma nenhuma irá impedir de que seu recurso seja conhecido. Se a parte não opuser os embargos de declaração, mas um outro recurso, isso é um destaque também bastante importante, como por exemplo um agravo de instrumento ou uma apelação, né, no órgão ad quem, se não puder sanar esse vício, terá que anular a decisão e a sentença, determinando que o órgão aquó profira outra sem vícios, né, da primeira. Bom, então vamos falar aqui sobre os vícios propriamente ditos, né? O que vem a ser obscuridade, o que vem a ser contradição, o que vem a ser erro material, não é isso? Enfim, omissão. Então vamos começar com a obscuridade. Tá? Obscuridade é falta de clareza do ato. As decisões, elas precisam, né, para quem lê, é preciso que haja uma compreensão clara do que ficou decidido. Há que se ter uma compreensão perfeita sobre os fundamentos daquela decisão. Há casos que essa decisão às vezes é ininteligível, incompreensível e é capaz de provocar dúvida ao leitor. E aí os embargos se impõem nessa hora como sendo um recurso cabível para esses esclarecimentos que sejam necessários. O outro vício, que é a contradição, é a falta de coerência da decisão. E ela pode se manifestar de várias formas, né? A incompatibilidade, por exemplo, entre duas ou mais partes do dispositivo, duas ou mais partes da fundamentação, ou entre uma e outra. Eu até vou colocar um exemplo recente aqui no escritório, em que o juiz fixou uma multa na decisão de R$ 100 por dia e mais à frente menciona R$ 200 por dia. É uma contradição. Nós tivemos que opor um embargo de declaração para que ele dissesse se a multa diária seria R$ 100 por dia ou R$ 200 por dia. Esse é um bom exemplo, né, do que seria essa falta de coerência, essa contradição. Vamos em frente. A omissão. Omitir significa que o juiz deixa de se pronunciar sobre um determinado ponto, sobre um determinado pedido, né, ou uma determinada manifestação que se exigia, né, da jurisdição, né, do magistrado. A decisão, nesse caso, ela padece de uma lacuna, a falta dessa manifestação. Não constitui omissão, por exemplo, aí eu vou abrir uma aspas, sobre questões que sejam irrelevantes. O juiz deixou de se manifestar sobre questões irrelevantes, isso não constitui omissão. E também algo que não tem a ver a relação com o processo em si. O juiz, ele é obrigado a examinar todos os pedidos formulados pelo autor, né, na petição inicial e pelo réu na reconvenção ou no pedido contraposto. E nem sempre precisará apreciar todos os fundamentos da inicial ou da defesa. A sentença, ela não será omissa se os fundamentos examinados pelo juiz forem suficientes, né, para acolhimento. Aí vou fazer aqui um comentário sobre isso, que é o seguinte: se eu faço o meu pedido e o meu pedido está lastreado por dois fundamentos jurídicos, o juiz não é obrigado, né, se ele dá procedência a esse pedido, ele pode utilizar apenas um desses fundamentos, como poderá utilizar um terceiro fundamento que não foi nem arguído por mim. Isso não significa omissão, porque ele não apreciou o outro fundamento. Ele achou que um desses fundamentos já era o suficiente para dar procedência ao meu pedido. Por outro lado, se ele dá improcedência, ele vai ter que fundamentar por que ele
simplesmente não acolheu nenhum dos meus fundamentos jurídicos. E aí, se ele deixa fundamentar diante da improcedência, ele estaria sendo omisso, né? E haveria aí o vício da omissão. Eu acho que esse exemplo deixa bastante claro. O parágrafo único do artigo 1022 considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre uma tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer uma das situações descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Então, esse dispositivo é muito importante, até porque o nosso CPC trouxe uma série de mecanismos novos, né, onde nos aproximou muito do sistema civil law, valorizando muito a questão da jurisprudência das decisões dos tribunais. Erro material, ele pode ser conhecido de ofício, como nós já falamos, pode ser também a requerimento, como também já falamos, artigo 494, inciso 1º. E eles podem ser um erro de cálculo, pode ser um erro de expressão, indicação equivocada de nome. O nome, a pessoa se chama Cláudia e de repente lá na decisão está Cláudia. É um erro que diz respeito ao nome das partes, né? E aí isso é considerado um erro material passível de sanação diante da oposição de embargos de declaração. E há ainda, embora o dispositivo fale em erro material, mas há ainda o chamado erro de fato, né? Que são comprováveis de plano, como, por exemplo, o tribunal ele deixa de conhecer um recurso de apelação alegando intempestividade. E aí houve uma falha por parte do tribunal porque havia um feriado forense na cidade e simplesmente ele computou a contagem ignorando esse feriado. Então aí nesse caso, nós teríamos o que nós chamamos de um erro de fato e passível de uma oposição também de embargos de declaração. Então, embora se fale no vício erro material, mas também entende-se que se estende, né, a oposição de embargos em caso de erro de fato, como esse que nós acabamos de mencionar. Bom, indo em frente, vamos falar agora sobre os requisitos de admissibilidade. Alguns nós já até mencionamos, como, por exemplo, qual é o prazo para interposição desse recurso. Como falei para vocês, ele se distingue dos demais recursos do nosso novo CPC, porque o prazo para ele são 5 dias úteis. Está lá no artigo 996 do nosso CPC. Né? Então, a partir do momento que as partes são intimadas da decisão, começa a correr esse prazo de 5 dias. Uma outra característica é que esse recurso não se exige o recolhimento de preparo, né? Não há custas que se imponha. Também é uma das características desse recurso que o diferencia dos demais. A sua apresentação, esse fato aqui é muito importante, a sua apresentação interrompe o prazo para a apresentação de qualquer outro recurso. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque, cuidado, trata-se de interrupção de prazo e não suspensão de prazo. Quando se fala de suspensão de prazo, é como se você pegasse o cronômetro e congelasse ele. E aí o fato de relevância que termina com a suspensão, você continua a contar de onde parou. Então já tinham 3 dias contados, você vai continuar contando do 4º, 5º dia. Mas aqui nós estamos falando de interrupção. E na interrupção de prazo significa que o cronômetro zera. Então, vamos imaginar, começou a correr meu prazo para uma apelação, 15 dias úteis, mas eu opus embargos de declaração. Interrompeu esse prazo. Já tinham sido contados 3 dias. Quando sair a decisão e a publicação dessa decisão dos embargos de declaração, a partir dali começa novamente, do início, a contagem do prazo dos 15 dias úteis. Então, por isso que é importante fazer essa distinção entre o que é interrupção e o que é suspensão da contagem de um prazo.
Vamos falar aqui do último parágrafo. Se forem interpostos de má-fé, o embargante ficará sujeito a multa, que será de até 2%. E seguindo aqui, no outro slide, se reiterar, é aquele embargo que é oposto meramente procrastinatório. Se reiterar, essa multa pode chegar a 10%, tá, do valor da causa. E a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao recolhimento da multa. A exceção no caso da fazenda pública dos beneficiários de justiça gratuita, lógico, né? Então, não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Bom, aqui, deixa eu fazer uma observação sobre esse parágrafo 4º do 1026. O que acontece? É possível você opor um embargo de declaração e a resposta ainda manter a obscuridade, por exemplo. Isso não impede que você possa opor novamente um outro embargo de declaração. Agora, se teu propósito foi procrastinar, propostos dois anteriores, né, que foram considerados protelatórios, os seguintes já serão não conhecidos de plano, de imediato. Processamento dos embargos, né? Vamos falar aqui sobre processamento. Os embargos, a oposição deles é direcionada ao órgão jurisdicional que prolatou ou proferiu a decisão. Então, se é o juiz de primeiro grau que proferiu a sentença, é a ele que nós vamos opor o embargo. Se foi a turma, né, que proferiu aquele acórdão, então vai ser direcionada a essa turma. Quando se trata de juizado especial, os embargos podem ser opostos oralmente ou por escrito. Isso é muito comum acontecer, quer dizer, não é tão comum assim, mas é mais comum acontecer quando você tem o juiz proferindo uma sentença em audiência, né, de forma oral, e aí você ali, de forma oral, você também pode interpor, né, pode opor os embargos de declaração. Lógico que todos eles serão reduzidos a termo. Você opõe verbalmente, mas vai ser reduzido a termo. O embargante, ele deverá fundamentar, indicando qual foi o vício, e se fará um juízo de admissibilidade. Se não preenchidos os requisitos, os embargos não serão conhecidos. Se o conhecer, passará a julgar o mérito, dando-lhe ou lhe negando o provimento, conforme constate se há algum vício ou não. O juiz pode entender que não há vício de obscuridade, que não há vício de contradição. Ao dar provimento aos embargos de declaração, o juiz deve afastar os vícios de que a decisão padece. Se há contradição ou obscuridade, prestará os esclarecimentos necessários. Se há omissão, deve saná-la examinando o que não for apreciado antes. E se há erro material, deve corrigi-lo. É isso. Então vamos lá. Como eu já tinha falado, não há óbice na oposição de novos embargos de declaração, que apesar de você opor o embargo para sanar uma obscuridade, a resposta ainda não esclarece, não traz clareza, tá? Mas existe aquela limitação que eu falei para vocês. Se a oposição dos embargos é no sentido procrastinatório, a partir do terceiro não é mais conhecido, então há um limite. Bom, discutia-se na vigência do código anterior a necessidade das contrarrazões do embargo, né? A possibilidade de você dar vista ao embargado. E aí havia um entendimento predominante que isso não seria necessário, salvo se os embargos fossem juntados, novos documentos, aí pelo princípio do contraditório, você tem que dar oportunidade para que a outra parte, né, se manifeste sobre esses documentos. Ou também, né, que pudesse resultar em modificação do que ficou decidido, então se dava também essa oportunidade para as contrarrazões. Bom, hoje é o entendimento que foi acolhido no nosso novo CPC, lá no artigo 1023, parágrafo 2º, o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se
no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso em que eventual acolhimento implique na modificação, né, da decisão embargada. A avaliação, nesse caso, né, ela deve ser feita em tese, né, de que forma o juiz intimará o embargado para as contrarrazões, se o teor dos embargos for tal que o seu acolhimento pode resultar, né, em alteração daquilo que é decidido, então será dado o prazo também de 5 dias para que a outra parte, então, possa opor, né, as suas contrarrazões. E, uma vez opostas as contrarrazões, o juiz também terá um prazo de 5 dias para julgá-los. A gente sabe que esse prazo está previsto na lei, mas não necessariamente, às vezes, esse prazo é compreendido, mas é a previsão legal. Quando os embargos de declaração forem opostos contra acórdão, também a sua decisão terá que ser manifestada, né, no colegiado. E quando a decisão for monocrática, por exemplo, uma decisão do relator, também a sua apreciação será de forma monocrática. Então, vamos lá. O artigo 25 contém importante regra que repercutirá sobre o processamento, né, do recurso especial e extraordinário. Presta muita atenção nisso agora aqui, tá? Os embargos de declaração podem ser opostos para fins de pré-questionamento. Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. Meus amigos, recurso especial, recurso extraordinário requer pré-questionamento, ou seja, o fato jurídico que você está querendo submeter a um recurso especial extraordinário tem que ter sido debatido ao longo do processo, ou lá no primeiro grau de jurisdição, ou na fase recursal no segundo grau de jurisdição. Eu não tenho como interpor o recurso especial ou o recurso extraordinário sem haver o pré-questionamento. E aí, o que o 1025 permite? Se aquilo que você quer submeter, né, ao STJ, por meio pela interposição de um recurso especial, ou ao STF, por interposição de um recurso extraordinário, você pode se valer dos embargos de declaração para pré-questionar aquele fato jurídico que você levará aos tribunais superiores. Então, quando forem os elementos neles suscitados, considerar-se-ão incluídos no acordo, mesmo que os embargos não sejam admitidos, desde que o Tribunal Superior considere existentes o erro, a omissão, a contradição ou a obscuridade. Então, esse mecanismo, gente, esse mecanismo é de uma importância muito grande, porque ao ingressar no processo, né, já nessa fase recursal de um recurso especial, de um recurso extraordinário, e aí você se depara que aquilo que você quer submeter à apreciação do STJ pela interposição de um recurso especial, ou o Supremo Tribunal Federal pela interposição de um recurso extraordinário, aquela matéria não foi pré-questionada. E aí você pode se valer da oposição dos embargos de declaração para fazer esse pré-questionamento e sanar, então, né, ter o pré-questionamento aí e poder interpor o recurso especial extraordinário. Bom, efeitos da declaração dos embargos de declaração. Bom, primeiro, ele tem efeito devolutivo, lógico. Você está devolvendo ao conhecimento do juízo, né, ou ao tribunal, o conhecimento daquilo que é objeto do recurso. Então, observem aqui, o devolutivo, esse efeito não é direcionado a um outro órgão jurisdicional. Ao contrário, aqui ele é direcionado ao órgão jurisdicional que proferiu a decisão. Também não são dotados de efeito suspensivo. O que quer dizer isso? Se não tem efeito suspensivo, significa que a decisão já pode permitir um cumprimento de sentença provisória ou uma execução provisória.
Mas o parágrafo 1º do artigo 1026 autoriza, né, que o juiz ou o relator conceda, né, se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou, né, se porventura houver um risco de dano grave ou de difícil reparação, admite que o juiz ou o relator possam conceder esse efeito suspensivo. Então, haverá casos em que a gravidade do vício, seja ela de obscuridade, contradição, omissão ou erro, se tal que inviabilizará o cumprimento da decisão embargada ou trará risco de dano, caso que o efeito suspensivo deverá ser deferido. Os embargos de declaração têm também efeito translativo. Isso significa o quê? Ao examiná-los, o julgador poderá conhecer de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não sejam objeto dos embargos. Beleza. Seguindo em frente, vamos falar agora sobre o efeito modificativo. E aqui eu também chamaria a atenção de vocês para prestarem atenção sobre essa questão, né, do efeito modificativo. Por quê? Você vê que eu já começo falando aqui em cima no slide. O que gera controvérsia? Tem uma controvérsia nisso aí, que é a possibilidade do juiz valer-se dos embargos de declaração para alterar a decisão, sem que ela padeça de contradição, omissão, obscuridade ou erro. Ou seja, você opõe os embargos com o propósito de modificar a convicção. Você propõe os embargos porque você quer que as provas sejam reexaminadas. Gente, prevalece amplamente o entendimento de que os embargos de declaração não têm essa função. Falei para vocês no início da aula, os embargos de declaração têm a proposta de sanar vícios. Vícios da contradição, da omissão, da obscuridade ou do erro. Seja ele erro material ou erro de fato. Então, não é possível, não se trata de necessidade, é de possibilidade, não é possível que os embargos de declaração sejam opostos com esse propósito, né, de que o juiz mude, né, sua convicção, de que o juiz reexamine novamente as provas. Eles não podem ser utilizados para que o juiz, né, reconsidere ou reforme sua decisão. Podem ser acolhidos e implicar na alteração do julgado, desde que isso advenha ao afastamento dos vícios apontados, mas não para a mudança da sua convicção. Não dá para esquecer isso, hein? Bom, e aí, ainda dentro do que nós estamos falando, para encerrarmos, né, a nossa aula sobre embargos de declaração, eu vou fazer aqui uma lembrança do nosso Código de 1973, em que admitisse que os embargos pudessem ter efeito modificativo. E na época se usava muito a expressão oposição de embargos de declaração com efeito infringente. Então, isso era possível exclusivamente quando a decisão contivesse erro material ou erro de fato, verificável de plano. Então, serviu então para corrigir. O Código de Processo Civil, né, ele acolheu esse entendimento, incluindo que o erro material, como, né, ou o erro de fato, como um dos vícios sanáveis, né, para os embargos de declaração. Havendo erro, será possível corrigi-lo por embargos, ainda que, né, haja modificação do julgado. Mas, inexistindo vícios elencados no 1022, contradição, omissão, obscuridade, né, os embargos, né, erro, os embargos não se prestarão à reforma ou reconsideração da decisão. Então, pode estabelecer, né, para a conclusão do que a gente está falando, a seguinte regra: o acolhimento dos embargos de declaração
pode implicar a modificação, né, do que ficou decidido, mas eles não podem ser utilizados para que o juiz modifique a sua convicção ou reexamine a prova. Beleza, minha gente? Aí, terminou mais uma aula, né? Mais uma aula aqui nossa de revisão, hoje falando sobre embargos de declaração. E até a nossa próxima aula ainda falando sobre recursos. Nós vamos falar sobre recurso ordinário e vamos falar sobre o agravo interno. Pois bem, muito obrigado a vocês por estarem aqui, prestigiando o canal. E peço mais uma vez para não esquecerem de dar o seu like, de convidar seus colegas para fazerem parte da nossa comunidade. Um forte abraço a todos, um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.